meu canal. Isso aí, galera, vamos para mais um vídeo, assunto muito interessante hoje, mais um desabafo também, né? Não só um tema que eu vou falar hoje, mas também um desabafo como brasileiro, como cidadão e como ser humano que eu vou fazer hoje nesse vídeo. Espero que você goste, mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like e bora para o vídeo. Bom, galera, como você já deve ter visto aí no vídeo, né, no título do vídeo, quero falar um pouco sobre esse nosso Brasil, esse Brasil baronil, né, que a gente vive aqui. Nós brasileiros, nascemos brasileiros, né, e vivemos esse Brasil, e a forma que eu enxergo o país, a forma que eu enxergo as pessoas, a forma que eu vejo como nós brasileiros vivemos nesse país, né? E vou citar algumas coisas aqui que aconteceu no decorrer da semana e outras coisas também que fazem eu ter esse entendimento em relação ao que eu acho que é o Brasil. Bom, galera, para quem nasce brasileiro sabe que não é fácil, né? O cara nasce num país onde tudo é difícil desde quando você nasce até quando você morre, né? E onde tudo é mais complicado, né? Alguns países, claro, nenhum país é perfeito, mas eu acredito que tem algumas coisas que são essenciais para você viver em um país e que, se você não tem, cara, é difícil para qualquer pessoa de aguentar, né? Uma delas que eu vou citar aqui é a questão da violência, né? Que, assim, não adianta você viver em um país lindo, maravilhoso, mas se você não tiver segurança não adianta de nada, né? E o Brasil é um país que realmente acontece, que tem um índice de violência muito grande, né? Em relação a tudo, né? O cara hoje em dia tem alguns estados que, principalmente hoje em dia no Nordeste, né? Antigamente era mais no Sudeste, mas hoje em dia o Nordeste está com um índice muito grande de violência, né? E estados, capitais grandes como aqui São Paulo, onde eu moro, Rio de Janeiro nem se fala, né? Um local que, cara, o Rio de Janeiro é lindo, nunca fui lá, mas pelo que eu vejo, né? E pelo que o mundo inteiro fala, não tenho o que dizer, uma cidade linda. Mas, cara, o que adianta você viver numa cidade linda e você não conseguir ter tranquilidade, né? Pelo que eu ouço falar, pelo que eu já vi também, pô, os caras lá, eles vivem numa situação assim complicada, em questão de segurança mesmo, não existe, né? Pra nenhuma pessoa. Mesmo que o cara ele more na região nobre, né, da cidade, mesmo assim ele ainda tem o risco de sofrer algum tipo de violência. Então, assim, o que adianta ser uma cidade linda, maravilhosa, e você não poder nem sequer andar com tranquilidade, né? Então, esse aí é um dos fatores que faz com que o Brasil seja um país, né, que é complicado de se viver. E também agora a parte da política, né, que a gente sabe que como funciona, né? Não preciso nem citar aqui, não preciso nem falar, né, o que acontece, né? Não é de hoje, já é lá de trás, isso aí vem até do começo da história do Brasil, né? Com os portugueses que vieram para cá e tudo mais, e simplesmente vieram, né? E largaram aqui tudo à deriva e se virem aí, né? Levaram as riquezas e tudo mais e se virem vocês aí, né? Foi isso que aconteceu, essa que é a realidade, né? Então, assim, isso passou para a política, né? De hoje em dia, que tem esse pensamento mesmo, né? De só querer sugar das pessoas, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, acho que eu não preciso nem dizer, né? Não precisa ser nenhum gênio, nenhum matemático para saber o que acontece, né? Mas então, o outro fator. Agora, o outro fator, terceiro fator que eu vou dizer aqui, é a alienação das pessoas, né? Acho que, assim, o Brasil é um dos países de pessoas mais alienadas do mundo. O que é uma pessoa alienada, né? Pessoa alienada é aquela pessoa que não consegue raciocinar sobre nenhum assunto, ela escuta algo, ela acredita, ela é fácil manipulável, né? Um exemplo, se tiver todo mundo indo por uma fila, né, levando uma pessoa para um precipício para que aquelas pessoas caiam, a pessoa não tem sequer um instinto de raciocinar para saber para onde que está levando aquela fila, não, ela segue aquela fila, ou seja, é uma pessoa que ela é automanipulável, né? E o Brasil, a maioria das pessoas são desse jeito, né? Então, uma notícia que passa na TV, ou algo que o governo diz, ninguém sequer realmente quer pesquisar e procurar saber se aquilo realmente é real ou não, ou se realmente é uma coisa boa ou não. As pessoas fazem. E aqui, galera, é o país do carnaval, né? É o país
pô, não vou nem falar aqui outra palavra aqui, né? Mas é o país da zoeira, é o país da cerveja, é o país né, do carnaval, do não sei o quê. Então, assim, dificilmente o país que é conhecido como o país da festança das mulheres, das mulatas, não sei o quê, e disso, daquilo, cara, é um país que é bom, um país bom de se viver. Porque o que isso realmente acrescenta na vida de um ser humano? Eu não estou falando que o país não possa ser alegre, não possa ser feliz. Eu acho que isso daí é uma coisa boa. Desde que também não seja só isso, né? Eu acho que não que o brasileiro vive só de festa, não é isso. O povo brasileiro é muito trabalhador. Mas o que chega lá, né, nos outros lugares do mundo é isso daí, porque é o que mais o brasileiro dá valor, né? Ninguém no Brasil, o Brasil não é conhecido, sei lá, igual a China, como um país que é avançado na questão tecnológica, ou como os Estados Unidos, que é um país muito que, assim, as pessoas podem até falar mal dos Estados Unidos, eles têm realmente a parte ruim deles, como qualquer país, parte boa, parte ruim, mas eles são um país que pensa neles, eles não estão nem aí para os outros países, eles pensam neles. Aqui não, aqui o pessoal é síndrome de vira-lata, como eu vi uma vez essa frase, e realmente aqui todo mundo odeia o país, mas adora babar o ovo de um gringo, entendeu? Tipo, o cara chega lá, pode ser do país que for, o cara acolhe ele, não que seja ruim isso, mas o próprio povo não tá nem aí pro cara que tá na esquina ali, mas se chega um gringo falando, pode ser o país que for, o cara ganha casa, ganha documento, ganha não sei o quê, e tipo assim, o próprio brasileiro ninguém tá nem aí, entendeu? Então assim, é um país de doideira, cara, é complicado. E essa semana, um fato que você tá aí que aconteceu, que foi a CPI das bets, né, ali daquele tigrinho e tal que houve lá, onde aquela Virgínia foi convidada, né, pra participar e tudo mais. Cara, aquilo foi a coisa mais ridícula que eu já vi, meu irmão. Pensa, mano, o cara é chamado pra uma CPI, a mulher, ela vai totalmente já trajada de uma forma que tá pouco se lixando pra onde ela tá indo, porque se você é convidado, qualquer cidadão comum, que é convidado pra algo, que seja algo um pouquinho mais importante daquilo que é o seu cotidiano, um exemplo, você é chamado para ir num fórum. Você não vai chegar lá de camiseta regata, chinela havaiana e Juliette. Não, cara, você vai colocar a sua melhor roupa, a mais apresentável para que você demonstre respeito, né, naquele local. Mas como que ela chegou lá, cara? Ela chegou lá com o cabelo partido no meio, parece que nem teve o trabalho de pentear, um óculos para dar ali um negócio de seriedade, ali, né, para ser mais seriedade, um pouco de séria, uma blusa com a foto da filha dela, sabe, toda largadona como se estivesse indo passear na praça, tá ligado? Tipo assim, já não demonstrou respeito nenhum. Eu vi um cara fazendo uma análise, um cara que faz análise lá, falando que ela fez aquilo porque ela queria mostrar uma certa infantilidade. Tudo bem, também foi isso. Mas também foi uma falta de respeito muito grande, tipo, vou de qualquer jeito aqui, qual que é a minha roupa que tem hoje aí? Vou colocar essa aí mesmo. Sabe, assim? E chegou lá, um negócio que era pra ser sério virou uma babação de ovo. Mano, os caras ficou babando ela, não tinha coragem de colocar ela contra a parede e tudo mais. Depois foi lá tirar foto com o tal de um cara lá que eu esqueci o nome e tudo mais. Sabe, cara? Tipo, aí um assunto super sério, que inclusive é um assunto até pesado, porque pessoas que acabaram, né, tirando a própria, vou continuar a frase aqui porque o YouTube não gosta, mas tiraram a própria, né, por causa desse tipo de coisa. E não, temos aqui, chegou lá rindo, não sei o que, como se tivesse, sabe, em encontro com amigos. Cara, esse é o tipo de país que você acha que é um país sério? Não. Mano, ela é influenciadora. Influenciadora de quê? Ela não é cantora, ela não é atriz, o programa dela é péssimo, é uma porcaria. Quem gosta daquele dali já é totalmente alienado. E ela influencia o quê? E chega lá, todo mundo fica babando ovo pra ela. Vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês lembram na época que Michael Jackson era vivo, né? Ele teve acusações, né, que eu não vou citar aqui, vocês sabem também. E ele foi no tribunal lá nos Estados Unidos. Pô, o Michael Jackson chegou lá, depois, tudo mais. Ninguém babou ovo pra ele, ninguém pediu selfie pra ele. O cara era o Michael Jackson, o rei do pop. Você vê como o país é diferente um do outro, né? Como é que tudo, pode ser qualquer um, o Zezinho da esquina, um pouquinho famosinho, todo mundo baba um ovo, e lá nos Estados Unidos o cara Michael Jackson, o rei do pop, meu, os caras não querem saber lá se o cara é rei do pop, se é isso, aquilo, os caras vão lá e tá sendo acusado de alguma coisa,
vai ter a audiência da mesma forma como qualquer pessoa comum, sabe? Eles não vão chegar lá, Michael Jackson, deixa eu tirar uma foto, que não sei o que, não, mano. O cara foi lá, ele foi julgado, ele foi inocentado, entendeu? E porque realmente foram acusações falsas, não teve prova contra ele. E é isso, entendeu? Então, assim, você vê a diferença de um país sério para um país que é uma piada, entendeu? E quando eu falo isso, eu não falo falando mal do meu país em si, mas sim das pessoas, da sociedade, como ela é no Brasil, entendeu? Porque o Brasil em si é um país maravilhoso. Mas, cara, as pessoas estragam, mas de verdade. Então, assim, aí chega lá, fica aqui ela na CPI lá, o pessoal tirando foto, pá, não sei o que. Mano, brincadeira, né? Então, assim, vamos acordar, galera. Esse tipo de coisa aí não é certo. Eu não consigo entender como esse tipo de gente, que é tido como influenciador, que não influencia merda nenhuma, porque, meu, os caras não têm talento nenhum. A única coisa que eles têm aí é um pouco de lábia e a questão muitas vezes de aparência, entendeu? Igual essa daí mesmo. Ela é conhecida por quê? Por ser mulher daquele Zé Felipe, que é filho do Leonardo lá. E porque ela já era youtuber antes e tudo mais, não sei o que. Ah, rostinho bonitinho na internet, não sei o que, isso e aquilo. É só isso, cara. Tira tudo isso dela. O que vai ser restar dela? Nada. Entendeu? E ela quer influenciar quem? Quer influenciar o quê? Entendeu? Enquanto tem pessoas talentosas por aí que não tem sequer nenhuma oportunidade no Brasil. Entendeu? Pessoas que cantam, pessoas que atuam, pessoas que realmente têm talento em algo, entendeu? E muitas vezes não conseguem nunca ser vista por ninguém, entendeu? Então, assim, cara, eu tô um pouco me deixando pra vocês tidos como influenciadores, porque eles não influenciam a mim, eles não me influenciam a nada, entendeu? Porque, cara, não tem nada pra oferecer. Então, assim, ridículo, é um país, assim, que é complicado. O vídeo tá ficando longo, eu vou terminar o vídeo por aqui, mas deixa sua opinião, o que você acha sobre isso, e deixa um recado, galera. Vamos mudar a mentalidade do nosso país. Acho que chega, né, de ficar sendo reconhecido aí por carnaval, por isso, aquilo, não. Vamos buscar ser reconhecido por um país que avança para um caminho que seja um caminho da evolução, né? Um caminho onde a gente possa ser reconhecido por algo que vai ser benefício realmente para a sociedade. E que os nossos ídolos não sejam como essas pessoas que tem por aí hoje, né? Cara, se você for fazer uma lista aí dos ídolos que o brasileiro tem, é uma piada. E você quer reconhecer um país pelo... como que o país é, você busca saber quem é os ídolos dele, certo? Você vai saber que tipo de país que é esse. Então, você buscar saber quem é o ídolo dos brasileiros, cara, é complicado, é embaçado. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião sobre o que você achou do vídeo. E, meu, vamos ser otimistas aí. Quem sabe um dia daqui 200, 300 anos, o Brasil ele se torna outra coisa, porque hoje em dia tá difícil. Isso aí, galera. Em breve teremos mais outro vídeo. Falou!